O sheik bilionário estava em seu palácio, rodeado de ouro e seda, uma riqueza que deveria enchê-lo de satisfação. Mas seu coração batia de maneira estranha, inquieto. Lá fora, a vida seguia seu curso simples e verdadeiro, tão distante de sua realidade imponente. Aquela tarde, ao olhar pela janela envidraçada, ele viu algo que o prendeu por completo. Uma mulher comum, com olhos humildes e gesto delicado, pagando o almoço de um menino que mal podia se sustentar. Era a professora do bairro, uma mulher cuja vida parecia encapsular tudo o que ele jamais conhecera. O emirado se estendia além dos muros de mármore branco e palmeiras douradas, onde o deserto se encontrava com os arredores urbanos. O aroma do oud misturava-se ao vento quente que atravessava as ruas de paralelepípedos fora do luxo que o sheik conhecia. Naquele pequeno restaurante, a simplicidade reinava. A professora, com sua roupa modesta, cabelos presos num coque despretensioso, estendeu a mão com cuidado para cobrir a conta do garoto. O sorriso tímido dele era puro. A gratidão vibrava no ar com o tilintar das xícaras e o murmúrio da conversa ao redor. Era uma cena que, para o sheik, parecia quase irreal em sua normalidade. Por trás da imponente fachada do sheik bilionário, havia um homem acostumado a manipular e controlar tudo ao seu redor, acostumado ao luxo, mas imerso em um vazio que nem todo ouro poderia preencher. Ele observava a professora com uma mistura de admiração e desconcerto. Como alguém tão dedicado, tão desprendido, poderia viver num mundo tão diferente do seu e ainda assim transbordar tanta humanidade? A imagem daquela mulher pagando o almoço de uma criança necessitada despertou nele uma confusão de sentimentos. Curiosidade virou inquietação. Quem é ela? Por que sinto esse aperto no peito, que jamais senti por um mero ato de bondade? Pensava consigo mesmo, enquanto seu olhar se perdia naquele momento simples, mas poderoso. Algo dentro dele, uma fagulha esquecida, começava a acender, ameaçando romper a armadura de isolamento construída durante anos de poder. O sheik lutava contra uma vontade nova e desconcertante. Aproximar-se daquela professora, entender seu mundo, talvez até partir para uma conexão que contrariava tudo o que seu universo impunha. Sabia que os mundos deles eram opostos e que seus próprios medos e preconceitos poderiam barrar esse caminho. Ainda assim, o fascínio era irresistível. O pulsar acelerado de seu coração denunciava a vulnerabilidade por trás daquela imagem imponente e inabalável. Num impulso inesperado, o sheik determinou que precisava descobrir quem era aquela mulher que tinha lançado um feitiço silencioso em sua mente. Decidiu usar o alcance de seu poder. Enviou aos seus contatos uma ordem sutil, mas firme, para obter informações. Não sabia ainda que essa busca mudaria para sempre o rumo de sua existência, que traria à tona não apenas uma paixão, mas também uma série de desafios que fariam sua alma reviver. Enquanto o crepúsculo tingia o céu do emirado com tons dourados e púrpuras, o sheik bilionário sentiu que algo novo começava ali, algo capaz de romper as fronteiras que seu dinheiro e status jamais poderiam comprar. Era o começo de uma saga que uniria dois mundos e despertaria sentimentos há muito enterrados. E antes que o próximo mistério deste emirado seja revelado, confira agora se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Não perca nenhum instante dessa saga apaixonante do sheik bilionário. Deixe seu like, se seu coração já se intrigou com essa mulher tão simples
e cheia de luz. Me conte nos comentários. Você acha que o Sheik vai conseguir romper as barreiras que os separam? Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Muito obrigado por estar conosco. O Sheik bilionário permaneceu sentado diante da janela envidraçada do salão principal do palácio, o olhar fixo naquele pequeno restaurante modesto, que parecia brilhar mais intensamente do que qualquer ouro que enfeitasse suas paredes. O sol poente parecia conspirar com seus pensamentos, tingindo o céu de cores irrealmente belas. Um contraste cruel com a tormenta que seu coração sentia. Aquela mulher, com sua simplicidade desarmante, já não lhe saía da mente. Ele fechou os olhos por um momento, tentando entender a inexplicável inquietação que o dominava. Nunca antes um gesto tão comum havia provocado um efeito tão profundo nele. Naquele instante, o Sheik sentiu como se sua alma encoberta por camadas de poder, luxo e controle começasse a se despir. Era uma fragilidade que ele não admitia sequer para si mesmo. À distância, servos e conselheiros continuavam suas rotinas, alheios à tempestade interna do governante. O som do tilintar delicado de uma taça de cristal rompeu o silêncio, mas ele sequer ouviu. Sua mente povoava imagens daquela professora, o modo como seus olhos tratavam o menino, a carícia quase maternal com que segurava sua mão, os lábios que traíam uma bondade que ele julgava inexistente naquelas paragens. Decidido, o Sheik pressionou um pequeno sinete dourado sobre a mesa. Seu conselho mais próximo chegou num sussurro, receoso de interromper a aura pesada que lhe envolvia. Quero que descubram quem é essa mulher, ordenou, a voz rouca e carregada de uma autoridade que escondia seu tormento. Detalhes sobre sua vida, suas origens, qualquer informação que a torne tão intrigante para mim. O mensageiro assentiu, consciente do que aquela ordem significava para a soberania e para o homem que jamais fora conhecido por se mostrar vulnerável. Mesmo assim, não havia volta. Algo naquela mulher havia despertado no Sheik uma chama que há muito ele considerava extinta. Enquanto seus agentes se espalhavam pelo Emirado para recolherem dados, o Sheik voltou sua atenção para o infinito que o cercava dentro daquela fortaleza dourada. Os pisos de mármore branco refletiam as sombras das cortinas pesadas de veludo carmesim. As tapeçarias contavam histórias de conquistadores e verdadeiros imperadores. Mas naquele momento, tudo parecia pálido diante do peso daquela sensação nova. Daquele lado do palácio, ele podia ouvir o pipilar distante de uma fonte ornamental. Seu som macio e tranquilo, um contraste cruel para o turbilhão que sentia. Sem o menor aviso, a porta se abriu e Yara, sua confidente silenciosa, entrou. Ela era diferente dos cortesãos medrosos que o cercavam. Seu olhar tinha a franqueza das mulheres que conhecem segredos antigos e ainda assim não se deixam dobrar. Majestade, disse, com voz baixa, percebi que está distante. O que pesa em sua mente? Ele virou-se para ela, tentando ocultar o fogo que queimava em seu peito. Estou preso a algo que desconheço, respondeu, com uma sinceridade incomum. Uma mulher, uma simples professora, fez algo que dinheiro não pode comprar. Ela pagou o almoço de uma criança faminta. Yara ergueu uma sobrancelha, mas não zombou. Sabia que por trás daquele gesto mínimo havia uma avalanche. Isso o inquieta? Perguntou, inclinando a cabeça, quase com curiosidade maternal. Mais do que qualquer conquista recente, mais do que qualquer tratado assinado. Sua humanidade é um espelho do que perdi.
A confidente aproximou-se, colocando a mão firme sobre o ombro do sheik, com um gesto que misturava conforto e desafio. Então talvez seja a hora de encontrar aquele que pode refletir sua alma, não apenas sua coroa. O sheik fechou os olhos, sentindo o peso daquela. Medo, murmurou finalmente. Medo do que esta conexão pode significar. Porque para a primeira vez, não desejo dominar, mas ser dominado. Pela minha humanidade, dentro do pequeno restaurante, longe daquele palácio, a professora, Alina, continuava sua rotina, inconsciente do mundo de opulência e poder que já começava a girar em seu torno. Sua vida era feita de simplicidade e integridade. O sorriso do garoto que ela ajudara ecoava mais que qualquer riqueza que pudesse desejar. Sobre seu ombro, uma sombra se aproximava. Era seu irmão, Sami, homem assombrado por dívidas e inimigos silenciosos. Seu olhar carregava um misto de preocupação e urgência. Alina, não podemos mais esperar. Aqueles que nos querem mal não irão desistir. Você precisa ser forte. Por mim, por você e pelo que está por vir. Ela virou-se, olhos firmes, a luz suave do entardecer envolvendo seu rosto. Farei o que for preciso, afirmou, com a determinação de quem não hesita diante do desconhecido. Mas não destruirei minha alma no caminho. Enquanto isso, no palácio, o sheik ordenava que preparassem seu carro para uma inesperada saída. Ele não sabia ainda como encontraria aquela mulher de novo, mas sentia que não podia mais ficar retido em seus salões dourados, preso por tradições e medos. Vestiu-se com cuidado, cada gesto pesado de significado. A seda fria do seu robe deslizava contra a pele quente de seu peito, que pulsava acelerado, não por desejo comum, mas pela promessa de uma transformação que se avizinhava. Ao sair, a noite já cobria o emirado como um manto negro, pontilhado pelas luzes das lâmpadas de rua amarelas, que dançavam com o vento quente. No caminho até aquele restaurante, cada passo aumentava sua inquietação. E quando finalmente avistou a figura de Alina, sentada à mesa, observando papéis que poderiam transformar sua carreira, ele soube que cruzar aquela linha seria o maior desafio de sua vida. A porta se abriu atrás dele, com um som que parecia significar o início de uma nova era. Ele respirou fundo. Preciso falar com a senhora Alina, disse, com a voz carregada e uma intensidade que fez o silêncio da sala se expandir. E foi nesse instante que tudo mudou para sempre, porque naquela voz havia não apenas comando, mas uma promessa velada, que aquele encontro não seria simplesmente um acaso, mas o início de uma história que abalaria os alicerces do palácio e do coração do sheik bilionário. Mas o que ninguém sabia ainda, nem mesmo o próprio sheik, era que nas sombras daquele encontro se escondia um segredo. Um segredo tão perigoso que poderia afastá-los para sempre, antes mesmo que qualquer sentimento pudesse florescer. A porta do restaurante se fechou com um leve estalo e o ar ficou denso, carregado da tensão súbita que parecia trazer o sheik bilionário junto com ele. Alina levantou os olhos, surpresa, e pela primeira vez sentiu o peso daqueles olhos escuros, profundos, que transbordavam autoridade, mas também uma vulnerabilidade inédita. O silêncio entre eles se estendeu por segundos que pareceram horas. O sheik, de pé, imponente,
respirava com um ritmo acelerado, como se lutasse contra uma batalha interna que nem ele sabia ao certo como vencer. "Você é Alina?" perguntou ele. A voz baixa, mas firme. Ela sentiu, ainda sem conseguir tirar os olhos de suas vestes majestosas, do ouro discreto que reluzia em seus punhos e do perfume sutil, intrigante que o envolvia. Aquela figura real e distante agora parecia mais humana diante dela. "Preciso falar com a senhora", continuou o Sheik, "sobre o que fez hoje, ao ajudar aquela criança." Alina arregalou levemente os olhos. Não imaginava que aquele gesto simples teria ecoado tão longe. "Majestade, foi apenas um ato de compaixão", respondeu, com calma, mas sua voz tremia um pouco. "Não espero glória por isso." Ele deu um passo adiante, a presença dele invadindo cada centímetro do espaço ao redor. "Para mim, não foi simples. Foi um espelho, mostrando algo que perdi há muito tempo." Por um instante, a sala pareceu se transformar. O luxo que antes a oprimia ganhou uma nova dimensão. A de algo que, por mais rico que fosse, nunca teria valor para o que ele sentia ali, naquele instante. Alina cruzou os braços, uma defesa natural contra aquela intensidade repentina, mas seu olhar firme revelou que não fugiria daquele desafio. Ela entendia que aquele poder todo trazia tão só uma máscara, uma prisão da qual ele parecia querer escapar. "E o que exatamente a majestade quer de mim?" perguntou, usando o tom respeitoso, mas firme. O sheik inclinou a cabeça, quase como se buscasse coragem para admitir algo. "Quero conhecê-la, saber mais do mundo que vive além dessas paredes de ouro." O coração da professora disparou, misturando medo, esperança e uma curiosidade profunda, inescapável. Ela deu um passo para trás, hesitando. Sabia que cruzar aquela linha seria perigoso, não apenas por ser o sheik bilionário, senhor de um império, mas por aquilo que sua aproximação poderia despertar em ambos. "Majestade, o nosso mundo nunca se pocou antes. Não sei se estamos preparados para isso." Ele sorriu, um sorriso raro, melancólico e sincero. "Talvez seja a hora de nos prepararmos." Um barulho vindo do lado de fora chamou a atenção de ambos. Sami entrou apressado, o rosto carregado de urgência e sombras que Alina conhecia bem. "Alina, temos que ir. Não podemos mais esperar. Eles estão atentos demais agora." O sheik observou a troca entre irmãos, sentindo-se deslocado e, ao mesmo tempo, mais fascinado pela força que aquela mulher conseguia transmitir, mesmo em meio à tempestade. "Quem são eles?" perguntou, dando um passo para frente, o olhar afiado agora não só pelo poder, mas pela genuína preocupação. Sami fitou o homem à sua frente por um instante, julgando a sinceridade nessa pergunta. "São inimigos antigos, pessoas que desejam usar você para destruir seu próprio destino, Alina." Um silêncio pesado invadiu a sala, enquanto o sheik assimilava essa nova informação. A fragilidade aparente daquela mulher logo tornou-se uma muralha inexpugnável de coragem, que o fazia querer protegê-la de qualquer ameaça, mesmo que isso significasse ir contra tudo que ele acreditava saber sobre controle e poder. "Vocês não estarão sozinhos", declarou com uma autoridade renovada. "Eu prometo isso." Alina olhou para ele, desconfiada, sentindo a fundo uma mistura de gratidão e luta interior. "E por que eu deveria confiar em alguém como você?" perguntou, sua voz carregada de desafio. O sheik apoiou as mãos na mesa,
aproximando-se em um gesto que, embora imponente, não era ameaçador. Porque pela primeira vez na vida, não quero controlar nada. Quero ser controlado pelo que meu coração ditar. A tensão entre eles cresceu como a chama prestes a se tornar um incêndio. Eram dois mundos diametralmente opostos, prestes a colidir e talvez se transformar um no outro. Alina deu um passo hesitante para frente, rompendo a distância que ambos mantinham guardada. Então falaremos de confiança, mas saibam que minha vida não é simples. Eu sei, disse o sheik com um olhar que parecia perfurar até a alma. E talvez isso seja o que a torna mais preciosa. Eles ficaram ali, envoltos por um silêncio carregado, enquanto o céu lá fora cedida à noite profunda do Emirado. Lá fora, o vento quente trouxe consigo folhas secas que dançaram ao redor da porta, como prelúdio das mudanças que já começavam a varrer o destino dos dois. De repente, todas as luzes da rua tremeluziram, e um som distante, agudo, cortou o ar, seguido por um ruído pesado de motores, uma aproximação veloz e indescritivelmente ameaçadora. O olhar do sheik escureceu num instante. Não estamos mais seguros aqui. Alina sentiu medo apertar seu peito pela primeira vez desde que conhecera aquele homem tão poderoso e, paradoxalmente, tão vulnerável. Mas, no fundo, entre o coração acelerado e a consciência do perigo iminente, havia uma certeza. Uma promessa não dita, mas pulsante entre eles. A guerra entre o luxo e a simplicidade estava apenas começando. E ninguém sairia ileso. Porque nas sombras do palácio uma presença observava cálculos frios e sorrisos cruéis, pronta para lançar o próximo movimento que poderia destruir tudo, inclusive o que ainda não haviam ousado amar. O ruído dos motores cessou abruptamente, deixando um silêncio cortante que parecia pesar como chumbo no ar quente da noite. O sheik bilionário permaneceu imóvel, o olhar cravado na porta, onde a sombra de Sami ainda se projetava, tensa e alerta. Alina sentiu a pele arrepiar, mas seus olhos nunca perderam a firmeza. Sabia que naquela fração de segundo, o equilíbrio tênue de suas vidas dependia da coragem que sobrevivesse. Eles vêm para nós, disse Sami, a voz baixa, porém carregada de urgência, que parecia ecoar até dentro do próprio palácio. Não podemos mais nos esconder atrás de muros e segredos. A tempestade está prestes a desabar, e nossas escolhas serão o último refúgio. O sheik franziu as sobrancelhas, sentindo o peso daquela ameaça ressoar em sua alma imponente. Em seu silêncio, o palácio inteiro parecia vibrar uma tensão que jamais tivera antes. O luxo outrora impenetrável tornava-se uma prisão dourada, e ele um prisioneiro à mercê de um desejo que não ousava admitir. De repente, o ruído seco de um vidro quebrando rompeu a quietude, e vozes carregadas de hostilidade invadiram o pequeno restaurante. Alina, Sami e o sheik trocaram o olhar que continha tudo o que não precisavam dizer. A guerra começara. Alina, precisamos sair, afirmou Sami, puxando-a pela mão com uma força desesperada. Ela hesitou, olhando para o sheik, que a observava com uma expressão que misturava comando e súplica. Era como se sua alma estivesse exposta naquelas órbitas profundas, entregando mais do que qualquer palavra poderia conter. Ele se adiantou, colocando-se entre Alina e a porta por onde os invasores avançavam. Sua voz, firme, carregada de autoridade, soou como um trovão abafado na atmosfera sufocante. Nenhum mal tocará esta mulher enquanto eu estiver aqui. O conflito iminente não era só de corpos, mas de mundos, uma colisão onde a força pelo domínio
confrontaria a força pelo coração. E ali, sob a luz trêmula de uma única lâmpada, esses dois universos começavam a mesclar-se, enquanto o perigo se aproximava em passos pesados. Alina sentiu a mão do Sheik apertar suavemente a sua, um gesto tão inesperado quanto reconfortante. Por trás daquela armadura de poder havia uma fragilidade pulsante e um desejo de redenção que parecia alimentado por seu simples gesto de bondade. Enquanto isso, nas ruas escuras do Emirado, sombras se agigantavam. Homens de rostos encapuzados aproximavam-se, e entre eles, uma figura que observava tudo com olhos frios e calculistas. Alguém que conhecia os segredos dos dois e que ansiava por destruí-los antes que pudessem unir seus destinos. O Sheik virou-se rapidamente para Alina, o rosto iluminado por um brilho intenso e decidido. Confia em mim, Alina. Não permitirei que o passado sombrio que a persegue arrebate o que começa a nascer entre nós. Ela o olhou por um instante, vendo no brilho daquelas íris profundas não só o homem de riqueza e poder, mas alguém disposto a renunciar à própria glória pela chance de amar sem barreiras. Mas a voz de Sami quebrou o momento, aguda e urgente. Eles não vieram só para você, Alina. Querem o Sheik também. Pretendem derrubar o trono que ele carrega e usá-lo como moeda para destruir nossa vida. A tensão explodiu em nó apertado no estômago de ambos. O Sheik respirou fundo, a pele úmida pela adrenalina, e um lampejo de vulnerabilidade atravessou seu semblante duro. Se querem uma guerra, terão-na. Mas eu não permitirei que nada me arraste para a escuridão de que fugia antes de encontrá-la. Alina sentiu a responsabilidade crescer junto com o medo. Não era apenas sua batalha. Agora era um conflito que entrelaçava suas almas e reescrevia seus destinos de forma irrevogável. O tilintar de armas sendo desmontadas tornou-se a trilha sonora daquela noite cheia de incertezas. O Sheik sabia que o luxo palaciano, tão imponente e inalcançável, era frágil diante de ameaças que os poderes da riqueza não conseguiam repelir sem alianças inesperadas. Ele voltou-se para Alina, um brilho de desafio na voz. Você é forte, mais do que imagina, mas precisará de mim como eu precisarei de você. Não haverá retorno. Ela o observou, sentindo o calor daquele olhar rasgando as últimas camadas de distância entre eles. Então, estamos condenados a lutar juntos, respondeu a voz firme, consolidando uma aliança que até então parecia impossível. No instante em que as sombras se aproximavam do restaurante, uma súbita explosão iluminou o céu noturno. Seguida de pães do coração aceleradas, firmaram um juramento silencioso. Um juramento que não cabia mais dentro do silêncio dourado do palácio, mas que pulsava intensamente no caos da noite. Em meio ao fogo cruzado da noite, um segredo guardado por Alina ameaçava emergir. Algo que poderia não só chocar o Sheik, mas desmoronar a tênue esperança que começava a brotar entre eles. Ele sentiu o olhar dela vacilar por um instante. Um lampejo que denunciava um passado oculto que nem o poder de seus impérios poderia apagar. "O que você está escondendo, Alina?" sussurrou ele, num misto de medo e necessidade. Ela engoliu em seco, sabendo que se revelasse aquela verdade proibida, tudo o que construíam poderia ruir antes mesmo de existir. O mundo em sua volta parecia congelar, como se o próprio deserto seguisse a respiração de ambos, esperando o veredicto de um destino que só eles poderiam enfrentar juntos. E quando a porta do restaurante foi arrombada com um estrondo,
deixando entrar um vento que carregava segredos e promessas de desastre, o sheik soube, no fundo do peito, que aquela batalha não era apenas externa, era a guerra definitiva pela alma e pelo amor que o destino ousava entregar. Mas naquela noite carregada de perigos iminentes, o verdadeiro golpe estava para acontecer. Uma revelação que rasgaria o véu seguro sobre os dois, provando que nem mesmo o poder absoluto do sheik bilionário poderia protegê-los de sombras muito mais profundas. E assim, enquanto as vozes ameaçadoras invadiam o espaço sagrado do restaurante, um segredo silencioso se preparava para se erguer das cinzas, um segredo que mudaria tudo para sempre. O silêncio esmagador que se instalou após o estrondo da porta arrombada parecia abafar até mesmo o ar quente que invadia o recinto. O sheik bilionário permaneceu firme, uma estátua de poder e determinação, embora a inquietação martelasse sua alma como uma tempestade silenciosa. O jogo havia começado, e cada olhar trocado entre ele, Alina e Sami carregava a urgência de quem sabe que dali não haveria mais retorno. O aroma pungente de pólvora ainda pairava no ar, mesclando-se com o perfume exótico e inconfundível do sheik. Uma fragrância que, àquela altura, parecia carregar um último vestígio de controle sobre o caos iminente. Alina o observava, o coração pulsando tão rápido quanto seus pensamentos. Ela sentiu o peso de uma realidade cruel, onde a simplicidade de seu gesto se transformara numa sinfonia de consequências perigosas. Sami não perdia tempo. Com olhos que acariciavam cada sombra ao redor, puxou Alina pelo braço, gesticulando com pressa para que se movesse. Não podemos ficar aqui. Estão cercando o restaurante. Se ficarmos expostos, seremos presas fáceis. O sheik lançou um olhar cortante aos arredores do salão, registrando as paredes grossas de pedra, que pareciam, paradoxalmente, cada vez mais frágeis diante da ameaça iminente. Cada segundo importava, e ele sentiu a segurança relativa de seu palácio derreter sob o peso dessa responsabilidade. "Sigam-me", ordenou com uma voz que, embora baixa, soava poderosa como o trovão que precede a tempestade. "Os servos trarão nossa carruagem secreta. Não falhem." O timbre firme revelava o imperador atrás da máscara, mas também a fragilidade de quem começava a se desnudar diante de um sentimento maior. Alina trocou um rápido olhar com Sami, reconhecendo naquele comando o presságio de uma mudança definitiva. Eles precisavam escapar, mas também resistir. A guerra que se aproximava não era apenas contra inimigos externos, mas uma batalha interna para salvarem aquilo que emergia. Entre eles, uma promessa frágil, porém incendiária. Pelas janelas embaçadas pelo pó levantado, sombras se agigantavam, e o crepúsculo do emirado agora cedia a noite profunda, pintando ruas estreitas em tons indistinguíveis. O palácio, antes símbolo da invencibilidade do sheik bilionário, tornou-se prisão, em que o poder virava refém da humanidade. O toque da mão do sheik sobre o braço de Alina a fez estremecer. Uma delicada corrente elétrica atravessando ambos. Naquele instante, ela soube que ele não a protegia apenas por dever ou comando, mas porque algo profundo os ligava. Um laço invisível, tão forte quanto delicado, que desafiava o impossível. "Confie em mim", sussurrou ele, os olhos negros como a noite que avançava, buscando refletir a força que ela normalmente escondia. "Nem mesmo este império será páreo para a verdade que despacho comigo." Alina lhe deu um aceno silencioso, uma mistura de medo e coragem que brilhou qual joia rara.
Ali, entre ruídos distantes de passos e vozes, a heroína entendia que seu mundo frágil estava prestes a colapsar, e que a única chance de salvação passava por aquele homem cuja alma ela começava a desvendar. Do lado de fora, o som pesado de motores e a aproximação veloz de veículos ecoavam pela rua. Figuras encapuzadas desciam de automóveis escuros, como sombras líquidas, sorrateiras e calculistas. O líder daquela investida, um homem que carregava nos olhos o peso das ambições mais sombrias, observava a entrada do restaurante com um sorriso gelado. Ele sabia o que buscava, a chave para desestabilizar o seio do poder, o ponto fraco daquele sheik bilionário que pela primeira vez parecia vulnerável, não por fraqueza física, mas por desejos e medos humanos. No interior, a tensão tornou-se quase palpável. O sheik inclinou-se, o rosto próximo ao de Alina, um sussurro que atravessou o ar carregado. Diga-me seu segredo, antes que ele nos destrua. Os olhos dela se prenderam nos dele, um turbilhão de emoções exposto em apenas um instante. Por um breve segundo, o mundo pareceu suspender seu respiro, mantendo a esperança e o medo em um equilíbrio frágil. Não é apenas meu segredo, disse ela, com uma voz que tremia, mas firme. É a chave para o império que você carrega, e o motivo pelo qual vinham atrás de mim. Um estrondo abafado fez a lâmpada oscilar, lançando sombras dançantes pelas paredes. A porta tremeu sob o impacto de mais um golpe, e a presença daquela força inimiga tornou-se um vórtice ameaçador capaz de engolir tudo. O sheik fechou os punhos, os anéis de ouro cintilando sob a luz vacilante, e pela primeira vez permitiu que sua verdadeira luta fosse além do reino das riquezas e do poder absoluto. Era uma luta pelo coração, pela alma e pela promessa frágil de um futuro incerto, mas desejado. Eles não nos destruirão, ela respondeu com uma coragem que espantava até a si mesma. Porque desta vez não lutamos sozinhos. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma sombra se desprendeu da escuridão e, com um movimento abrupto, lançou um envelope lacrado sobre a mesa. O papel, antigo e surrado, era carregado de símbolos que instantaneamente fizeram o sheik sentir o frio da traição. Ele suspirou, ciente de que aquele era o aviso final, a peça que faltava para desmoronar não apenas seu trono, mas cada sonho que começava a surgir naquela noite. Alina abriu o envelope com mãos que não podiam ocultar o tremor. Ao desdobrar o papel, seus olhos se arregalaram, refletindo uma verdade que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Palavras escritas com tinta negra revelavam um passado que, se divulgado, acabaria com tudo: o império, o amor e a esperança. O silêncio voltou, agora pesado e esmagador. O sheik encarou a intensidade daquele olhar, dizendo mais que qualquer sentença. Está pronto para encarar não apenas as sombras externas, mas as que moram dentro de você? Ela respirou fundo, sentindo a respiração falhar por um instante, enquanto a porta se abria violentamente, marcando o início de um confronto que não teria volta. E naquela noite escura, sob o céu de um emirado convulsionado por segredos e promessas, nasceu a guerra definitiva, uma luta que rasgaria não apenas os muros do palácio, mas os corações que inconscientemente já haviam se rendido ao destino. O sheik bilionário sabia em seu âmago que nada jamais seria o mesmo. Porque o verdadeiro inimigo não estava apenas do lado de fora, e sim, na verdade, que enterrara profundamente, temendo despertar. Um segredo antigo, pronto para emergir e destruir
tudo ao que haviam aspirado. O salão ecoava o som abafado dos passos atrás da porta arrombada. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se naquele espaço estreito, onde o luxo opulento do palácio encontrava a dureza da realidade externa. O sheik bilionário permanecia firme, mas a tensão que emanava dele era palpável, uma chama prestes a incendiar a farsa da invencibilidade. Alina e Sami trocaram olhares rápidos, o peso da decisão pairando como um espectro. Sami piscou para o irmão, sinalizando a urgência. Eles não podiam prolongar aquele confronto. O perigo já o cercava, invisível e implacável. O sheik, então, estendeu sua mão para Alina, um gesto silencioso que carregava. Mais do que proteção, era um convite para enfrentar juntos o que vinha pela frente. Ela assegurou com firmeza, sentindo o calor que fugia da frieza das paredes e invadia seus ossos cansados. Vamos sair por aquela passagem secreta, sussurrou o sheik, indicando um corredor estreito e pouco iluminado no fundo do restaurante. O som de vozes ameaçadoras começava a se aproximar. Cada palavra carregava uma intenção cruel, um destino que poderia rasgar não apenas suas vidas, mas a frágil esperança que começava a pulsar entre eles. Enquanto avançavam, as pedras frias sob seus pés contrastavam com o sangue quente que corria em suas veias, acelerando a consciência do perigo iminente. Alina sentia o toque firme do sheik em sua cintura, um ponto de ancoragem num mar revolto de incertezas. Por trás daquela força que ele emanava, percebia uma vulnerabilidade contida. Um homem despido das armaduras que o poder lhe dera, exposto diante da possibilidade real de amar e ser amado. O corredor os levou a um pátio interno onde a brisa do deserto vinha mansa, carregando com ela fragmentos de silêncio e a promessa fugaz de segurança. Mas não havia tempo para alívios falsos. Sami, sempre vigilante, abriu a porta de saída com rapidez, lançando olhares para os cantos escuros, atento a qualquer movimento. Devemos nos apressar, ordenou, a voz carregada de preocupação. Se eles nos seguirem aqui, estaremos encurralados. O sheik assentiu, seus olhos refletindo a última chama do entardecer e a escuridão crescente. Ele sabia que naquela noite nada seria igual. A fragilidade da cena, onde as sombras e a luz se misturavam, simbolizava a luta interna que o consumia. Sua alma dividida entre a sede por controle e o desejo genuíno de conexão humana. No meio daquela corrida silenciosa, o toque da mão de Alina vacilou por um instante. Um lampejo de dúvida cruzou sua expressão. O segredo que carregava, uma verdade que poderia derrubar impérios, apagava a linha tênue que os unia. Majestade, sua voz quase um sussurro. Há algo que eu preciso lhe contar antes que seja tarde demais. Ele a olhou, cada vez mais consciente da reparação que tentava realizar não apenas no mundo, mas dentro dos próprios muros de sua alma. Nada ficará entre nós, Alina. Eu prometo ouvir. Por mais obscuro que seja, enfrentaremos juntos. O silêncio que se seguiu carregava uma tensão quase insuportável. Era o momento da verdade, aquele instante decisivo onde o destino se moldaria. Ela respirou profundamente, lutando contra o medo e o peso da responsabilidade. As palavras que saíram de seus lábios tremiam, mas carregavam a força da sinceridade. Antes de ser professora, fui obrigada a fugir, não só das dificuldades, mas de um passado que me persegue até hoje. Há pessoas que não desejam minha liberdade e que fariam qualquer coisa para me ter sob seu controle. O olhar do sheik se tornou sombrio, compreendendo que a batalha que se desenhava
era maior do que ele imaginara. Não era apenas o risco externo que ameaçava a segurança de ambos, mas as feridas que ela escondia, cruéis e profundas. "Quem são eles?" perguntou, sua voz baixa, um misto de proteção e ameaça. Antes que Alina pudesse responder, um estrondo distante fez a terra vibrar sob seus pés. A carruagem secreta anunciava sua chegada. Um refúgio momentâneo enquanto as forças do perigo se aproximavam. Mas o instante de alívio foi breve. Uma sombra movia-se rapidamente entre as paredes do pátio. Um mensageiro, inesperado, ou um espião, lançou um olhar furtivo para o sheik, seus olhos frios e calculistas refletindo o brilho da lâmpada próxima. Nas suas mãos, um bilhete, um convite ou uma ameaça que falava da teia de traições que envolvia a figura do governante e o segredo que Alina guardava. O sheik agarrou o papel com firmeza, seu corpo todo tenso. As palavras escritas foram um golpe certeiro. A verdade que você busca destruir não é apenas dela, mas sua também. Prepare-se. O legado que ambos têm é a ruína ou a salvação de tudo. Alina sentiu o mundo se abrir em várias frentes, um turbilhão que a arrastava entre o medo e a esperança. Ele a olhou, olhos profundos queimando como o deserto em chamas ao amanhecer. Está pronta para arriscar tudo por amor, porque é essa a única escolha que a vida nos dará. O som de passos pesados e vozes se aproximando era a trilha sonora dessa promessa sombria. A porta do pátio rangia, cedendo espaço aos que vinham atrás deles, inimigos afiados e fantasmas do passado dispostos a apagar a esperança nascida naquela noite. O sheik bilionário apertou a mão de Alina, o gesto rouco de quem encara o abismo pela primeira vez ao lado de alguém que pode tanto destruir quanto salvar. Que comecem os jogos, Alina, mas saiba, não lutarei só por meu império, lutarei por nós. E no instante seguinte, uma explosão cortou o ar quente da noite, não apenas física, mas emocional, lançando-os na escuridão que guardava o segredo que poderia lhes custar tudo. O corredor estreito ressoava o som apressado dos passos, aqueles de 3 almas entrelaçadas pela urgência e pelo medo. O palácio, grandioso e resplandecente, parecia sussurrar histórias milenares entre suas paredes de mármore. Mas naquela fuga silenciosa, era apenas um cenário congelado para o desespero que os consumia. Alina sentia o coração batendo descompassado, a pele quente e úmida do suor que o medo e a adrenalina conjuntavam. Ao lado, o sheik bilionário mantinha uma postura firme, a mão dele envolvendo a dela num aperto reconfortante que, paradoxalmente, não a aprisionava, mas a fortalecia. "Precisamos ser rápidos", murmurou Sami, a voz firme, mas tensa. Seus olhos vasculhavam a escuridão que avançava do lado de fora, mastigando aos poucos a segurança que ainda lhes restava. O sheik conduziu-os por um pátio interno, onde a brisa quente do deserto entrava com uma lentidão quase cruel, como se o tempo quisesse desacelerar para que sentissem a profundidade do abismo em que estavam prestes a mergulhar. O silêncio entre ele e Alina era eloquente. Ambas as almas, tão distintas, enfrentavam a mesma tormenta, navegando por águas tão turvas quanto os segredos que podiam afundá-los. Ele olhou para ela, olhos negros penetrantes, onde aflorava uma vulnerabilidade que jamais admitira. "Confie em mim. Nem todo o poder é certeiro contra os fantasmas que carregamos." Alina ergueu o olhar e encontrou naquela promessa não só o calor de uma esperança, mas um espelho da própria coragem que ele precisava demonstrar. "Só assim teremos alguma chance", concordou ela, a voz rouca,
presa entre a firmeza e o medo. Um estrondo distante trouxe-os de volta à realidade cruel. O som metálico de portas sendo arrombadas, vozes grossas e ameaçadoras que agora flutuavam como tempestade prestes a encontro com a calmaria forçada daquele momento. O sheik apertou o passo, guiando-os para uma saída secreta que descia pelos subterrâneos do palácio. Um labirinto silencioso, onde os ecos da opulência se desfaziam em sombras e mistérios. As paredes úmidas refletiam o brilho fraco das tochas, e o cheiro forte de terra e mofo penetrava os sentidos, desafiando o luxo e o aroma inconfundível que sempre o cercava nos salões dourados. Alina sentiu a mão do sheik retirar delicadamente uma mecha de cabelo que caíra sobre seu rosto. O toque era sutil, quase tímido, e no tremular daquela chama antiga de velas. Seus olhos se encontraram, incendiando um fogo que parecia impossível de apagar. "Você não está só", sussurrou ele. A voz rouca e carregada de um sentimento profundo que fugia àquele costumeiro tom de comando. Ela apertou a mão dele, um gesto que dizia tudo sem palavras. Estavam unidos, não apenas por circunstâncias sombrias, mas por uma conexão que desafiava as regras de seus mundos. Mas a trégua seria breve. Um ruído firme, barulhento, e passos apressados se aproximavam rapidamente das suas costas. Sami olhou para trás, olhos arregalados, enquanto o grupo de homens encapuzados invadia o corredor. Suas vozes, um amontoado de ameaças veladas e sentenças de destruição. "O tempo acabou", disse Sami, a respiração pesada. "Não podemos mais fugir." O sheik parou, incrivelmente sereno mesmo em meio ao caos. A majestade reaparecia em sua forma mais pura, cada músculo firme, o peito erguido, pronto para o duelo que não era apenas físico, mas pela honra, pela alma, por aquele inesperado sentimento que nascera de um gesto simples, a compaixão de uma mulher comum. Ele deu um passo à frente, as joias nos dedos reluzindo na penumbra. Quem ousa desafiar a autoridade do sheik bilionário? A resposta veio envolta em vozes hostis e risos arranhados. Um homem sombrio, corpo coberto de sombras, deu um passo adiante. Seus olhos brilhavam com a frieza da ambição cruel. "Não viemos só por você, sheik. Viemos buscar algo muito mais valioso. Algo que você protegeu em vão." O olhar do sheik endureceu. Ele sabia que aquele algo não era só a inocência de Alina, mas o segredo que carregava em silêncios e esquivas. Um segredo que, anunciado, poderia ruir não só seu reino, mas seu próprio coração. Alina sentiu o aperto na mão dele se intensificar. A promessa não dita de que nada a faria sucumbir sem luta. Os inimigos avançaram, cercando-os numa dança de sombras e intenções. E num movimento brusco, um dos homens lançou um envelope lacrado ao chão entre eles. O sheik pegou, desdobrando com dedos firmes. As palavras escritas em tinta negra eram como punhais lançados no peito de ambos. "A verdade que você teme está mais próxima do que imagina. O legado que carrega é um mapa para sua ruína, ou para a redenção impossível." Alina engoliu em seco, o coração ameaçando saltar pela boca. Ele ergueu o olhar para ela, intenso, como se quisesse ler cada pensamento que aquele pedaço de papel roubava da alma. "Está pronta para confrontar tudo o que esconde, não só dos outros, mas de si mesma?" Ela respondeu com um silêncio carregado de significado. Naquele instante, a porta atrás deles cedeu a mais um impacto feroz, trazendo consigo a escuridão que desafiava suas tenuidades.
E o sheik soube, com uma certeza cristalina, que aquela guerra não era apenas contra aqueles que o cercavam, mas contra fantasmas que os assombravam, um legado que jamais poderiam ignorar. Enquanto a luz das tochas tremeluziam como premonição, ele apertou os dedos da mão de Alina com uma força silenciosa e definitiva. A luta acaba de começar. E no pulsar daquela promessa ardente, a sombra de um inimigo ainda mais perigoso se aproximava, pronto para desvelar o segredo que poderia destruir tudo, inclusive o amor que começava a renascer nos corações do sheik bilionário e de sua inesperada aliada. O corredor apertado parecia engolir seus passos apressados, mas nada ofuscava a intensidade que irradiava daqueles três seres que fugiam não só de sombras físicas, mas dos fantasmas que carregavam dentro de si. O silêncio do pátio interno, com seu ar quente de deserto e cheiro de chá, esperando para ser servido em porcelanas delicadas, contrastava com o ruído crescente das ameaças que o seguiam. O sheik bilionário mantinha o olhar fixo à frente, o peso de toda a responsabilidade começando a desmoronar seus ombros largos. Sob suas vestes de veludo carmesim, o coração pulsava acelerado, traduzindo a hesitação que sua mente recusava admitir. Ali, envolto pelo frescor súbito da brisa noturna, o poderoso governante estava despido não apenas do ouro e da pompa, mas da armadura invisível que o separava do mundo. Alina, ao seu lado, sentia a mão firme do sheik em seu braço, um apoio silencioso que acalmava o medo feroz que a consumia. Seus olhos, banhados em luz tênue, revelavam as tempestades que se formavam, não só as externas, dos homens querendo apagar sua existência, mas aquelas internas, de um passado que se recusava a ser enterrado. O medo de que, por mais que lutassem juntos, aquilo pudesse ser sua ruína. Majestade, murmurou Sami, quase sem fôlego. Eles estão mais perto do que imaginamos. Esta saída pode não ser segura por muito mais tempo. A tensão aumentava. O som de vozes distantes, palavras cortantes e risos cruéis penetrava as pedras antigas que o cercavam, fazendo o ar vibrar com a promessa de confronto iminente. O palácio, antes símbolo imutável de poder, parecia agora apenas um teatro para os temores do sheik. Ele apertou a mão de Alina por um instante, o toque quente transmitindo mais do que solidariedade, um juramento silencioso de proteção e parceria. Você não enfrentará isso sozinha. A voz rouca e carregada, mais humana e vulnerável do que jamais ousara revelar. Alina engoliu o medo, encontrando nas íris escuras do sheik um reflexo inesperado de coragem. Eu confio em você, disse, a firmeza na voz sobrevivendo ao tremor das palavras. Mas meu segredo, ele pode destruir mais do que a minha vida, pode arruinar o seu trono também. Ele a olhou sem piscar. Enfrentaremos juntos, porque a verdade não pode ser mais forte do que o que podemos suportar. A escuridão lhes ofereceu breve abraço enquanto desciam pelo corredor estreito e úmido, as paredes ecoando passos alheios que diziam que o tempo se esgotava. O frio da pedra contrastava com o calor crescente dentro de cada um, uma luta interior que queimava silenciosa entre eles. Um lampejo aconteceu quando o sheik, por um instante, parou e retirou de dentro do robe um pequeno anel cravejado de safira. Passou-o lentamente pelos dedos com uma delicadeza que denunciava a fragilidade oculta sob seu semblante impenetrável. Era um talismã, um pedaço do passado que agora parecia mais uma prisão do que um símbolo de poder.
Alina notou o gesto e de algum modo soube que aquele era um momento de rendição involuntária, uma confissão muda de que nem mesmo ele poderia escapar do peso das próprias escolhas. Mais à frente, um som metálico ecoou como um trovão abafado. Passos se aproximavam em marcha firme pelos corredores. O sheik virou-se rapidamente, o rosto iluminado apenas pelos poucos castiçais pendurados. "Está chegando", disse a voz baixa, porém carregada de comando. Sami lançou um olhar preocupado para os dois. O irmão, que sentia a rapidez da traição e o peso do destino. "Eles não querem apenas vocês. Querem o império, as alianças, a força de um sheik que começou a duvidar do próprio trono." O tempo parecia se rasgar naquele instante. O sheik apertou o punho, as veias saltando sob a pele. Em sua mente, flashes do passado preenchiam os espaços vazios. Traições, guerras e um amor tão improvável que agora ameaçava sua autoridade. "Não serei derrubado por sombras que nem podem tocar meu coração", ronronou, carregando em cada palavra uma determinação feroz que fazia a madeira tremeluzir. Alina sentiu a vontade quase irracional de rir diante da força dele. Aquele homem, com todo o ouro do mundo aos seus pés, tremia diante do medo de perder aquilo que mal começava a descobrir, a possibilidade de amar e ser amado. O som de passos explodiu no corredor. As vozes se aproximavam agora em risos nervosos e ordens ásperas. Um silêncio pesado cobriu o trio. O instante exato antes da calamidade. De repente, um dardo de metal voou sob a luz bruxuleante, cortando o ar e cravando-se numa pedra. O sheik fez um movimento rápido, puxando Alina para trás, protegendo-a com o corpo imponente que parecia ter esquecido como ser frágil até aquele momento. Seus olhos se encontraram numa palavra muda: sobrevivência. Um grito irrompeu nas sombras, seguido pelo som de luta que fez o ar tremer. O sheik avançou, a arrogância de seu passado escorrendo como areia entre os dedos, diante da urgência do momento. "Está pronta para perder tudo pelo que começamos a construir?" perguntou ele, a voz um sussurro que misturava desafio e temor. Alina apertou os dedos nele e respondeu, com uma bravura que oscilava entre o desespero e a esperança: "Estou pronta para morrer ao seu lado, mas não para viver na mentira daquilo que deveríamos ser." As portas do corredor foram arrombadas, liberando uma enxurrada de figuras cercando-os, sombras com rostos implacáveis e juramentos de destruição. Entre eles, uma presença se destacou, um homem de olhar gelado, que carregava em suas mãos uma revelação cruel. O sheik franziu o senho, o ar ficando mais pesado. O homem aproximou-se, puxando um envelope com selos antigos e ameaçadores. "O passado encontrou vocês", disse o estranho, voz sibilante. "E dentro desse papel está a chave que pode apagar o que chamou de amor." O silêncio que se seguiu foi como um golpe. Todos os outros pararam, esperando a reação do sheik. Ele pegou o envelope com mãos firmes, mas o olhar atravessou o rosto de Alina, buscando forças em sua companhia. Desdobrou o papel com cuidado, lendo as palavras que consumiriam seus últimos vestígios de paz. Ali estavam nomes, traições e uma verdade que mudaria tudo. O sheik fechou os olhos, sentindo o peito apertar como nunca antes. Nem mesmo o sheik bilionário está imune às correntes do destino. A voz saiu fraca, quase um sussurro arrastado. Essa guerra não é apenas pela coroa, mas pela alma que se atreveu a sonhar. Alina sentiu as lágrimas queimarem, não de tristeza,
mas de uma esperança frágil que se recusava a ser apagada. O silêncio então foi quebrado por um som distante, um estalo que fez o ar parecer vibrar. Na escuridão atrás deles, um vulto moveu-se com precisão. E naquele momento, o sheik soube. O verdadeiro inimigo não era quem tinha à frente, mas o segredo sombrio que acabara de ser revelado. Um segredo que poderia destruí-los antes que suas almas pudessem se encontrar verdadeiramente. A noite envolvia o emirado como um manto silencioso, mas dentro do pequeno pátio onde o sheik bilionário, Alina e Sami se encontravam, o ar vibrava tenso, carregado do peso da iminente batalha. O envelope que revelara um passado tão sombrio fora fechado com cuidado, e agora não mais podia ser ignorado. Era a hora da verdade. O sheik apertou a mão de Alina, como se desse suporte não apenas ao corpo dela, mas à alma que partilhava aquela confissão urgente. Seus olhos se encontraram num espaço onde a dor, o medo e a esperança se misturavam numa promessa não dita. Não sucumbiriam sem lutar. Chegou a hora de encarar tudo. Sua voz, firme, não tremia. Era o som de um homem que abraçava o que sempre fugira, a vulnerabilidade e o amor. Alina respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que não precisava carregar o peso sozinha. Eles não são apenas sombras do passado, são correntes que tentam me prender para sempre. Mas se é ao seu lado, sheik, que vou enfrentar, então lutarei até o fim. Sami liderava o caminho rumo à carruagem secreta, mas foi o sheik quem parou por um momento, olhando para trás, onde as sombras se aproximavam rapidamente. Nosso império nunca foi apenas feito de ouro e poder, disse, olhar astuto na penumbra. É a coragem de quem ama e protege. Não permitirei que esses fantasmas destruam o que encontraram pela primeira vez. Com essas palavras, eles emergiram no corredor escuro, prontos para o confronto inevitável. O som pesado dos passos dos inimigos ecoava mais próximo, porém, havia entre eles uma força nova, uma aliança forjada na adversidade, firme e inquebrantável. No instante em que as figuras encapuzadas irromperam, o sheik avançou com uma determinação que transcendeu seu título. Ele não era mais apenas um governante, nem uma fortaleza inabalável. Era um homem disposto a renunciar a tudo para defender a mulher que mudara sua existência. Alina, ao seu lado, graças à força dele, encontrou em si mesma a coragem para encarar não o perigo, mas a liberdade que surgia entre as sombras. Quando a luta se dissipou, o silêncio que voltou foi apenas o prenúncio da paz que viria. Dias se passaram, e o sol nascente tingiu o emirado com cores que pareciam novas. O palácio, agora liberto das ameaças que quase o consumiram, brilhava de um modo diferente. Não pela opulência do ouro, mas pela esperança que irradiava de seus moradores. O sheik bilionário estava no jardim interior, um espaço que antes era apenas um cenário, agora transformado num símbolo de renascimento. Flores desabrochavam entre as pedras brancas, e o aroma suave das ervas aromáticas misturava-se ao frescor do orvalho. Ele observava Alina, que se aproximava com um sorriso tranquilo, vestido simples contrastando com a riqueza de seu coração. Você transformou este lugar e a mim, disse ele, a voz carregada de emoção contida e gratidão. Aprendi com você que poder não é tudo, que o verdadeiro império está na coragem de amar e na honestidade com a própria alma. Alina olhou para ele,
os olhos brilhando com lágrimas de alegria. E eu aprendi a confiar no que antes só conhecia em sonhos. Você é mais do que o sheik bilionário. É o homem que escolheu viver e amar, apesar de seus medos. Em torno deles, servos e conselheiros observavam em silêncio reverente, testemunhas do milagre que acontecia invisível entre as paredes do palácio. O trono não era mais um símbolo de dominação, mas o ponto de encontro onde duas almas outrora distantes agora dançavam em harmonia. Mais tarde, sob o céu estrelado que testemunhara segredos e promessas, o sheik e Alina celebravam seu casamento, não por uma aposta ou por obrigação, mas pelo amor genuíno, que contra todas as expectativas florescera no meio do deserto árido e dos perigos, que quase os partiram. Quando a voz do sheik soou para jurar lealdade, proteção e amor eterno, Alina sentiu seu coração se despir de todo o temor. Prometo estar ao seu lado nos dias de sol e nas tempestades, pois, juntos, somos mais fortes do que qualquer poder, entoou ele, os olhos presos nos dela. E o sorriso dela, radiante e pleno, foi a resposta maior do que qualquer palavra. Naquela noite, o silêncio do Emirado carregava a paz daqueles que venceram suas próprias batalhas internas. As feridas começavam a cicatrizar, e a esperança ganhava espaço para se tornar vida. O sheik bilionário, agora sem máscaras, caminhava ao lado de Alina sob as estrelas. O futuro, antes um mistério ameaçador, agora se descortinava como um jardim em plena primavera, fértil, promissor e cheio de promessas. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não estava nas riquezas acumuladas nem nos segredos ocultos, mas na entrega sincera a um amor que, mesmo nas adversidades, se mostrou invencível. E assim, o coração daquele homem que um dia fora prisioneiro do próprio império se libertava por completo, encontrando no amor a redenção que buscava há tantos anos. O ouro dos palácios readquiriu brilho, não pelo metal, mas pelo que sua alma finalmente reconhecera: a beleza da simplicidade, da verdade e do perdão. E com os primeiros raios do sol iluminando o horizonte, o sheik bilionário e sua amada professora juntaram suas mãos. A promessa silenciosa de que, independentemente do que viesse, enfrentariam tudo juntos, com coragem, respeito e, sobretudo, amor verdadeiro. O deserto, testemunha eterna daquela transformação, sorria em silêncio, sabendo que uma nova era havia nascido. Uma era onde o poder seria guiado pelo coração e o impossível, finalmente, tornara-se real.